Muito boa noite, bem-vindos nesta quarta-feira em que vamos dar continuidade à nossa leitura de Marcos. Hoje já no trecho final de Marcos, mais esses próximos estudos e estaremos no final desse mês encerrando a nossa leitura. Começamos essa leitura lá ainda no início da pandemia, nos primeiros momentos do Sextou Barão. E agora já estamos concluindo e partindo para o desfecho da narrativa de Marcos. Você está convidado a me acompanhar agora. Nós estamos na parte de Marcos em que Jesus foi preso, estava no jardim de oração com seus discípulos, foi preso, e agora está sendo levado para o Sinédrio, para depois ser levado para o tribunal romano. Vamos nos lembrar do seguinte contexto: Roma está dominando Galiléia, Judéia, Samaria e todo mundo civilizado, uma grande parte da Europa, uma grande parte da África, todo mundo civilizado da época sob o domínio, sob a égide do Império Romano, não é? Então é claro que o Império Romano dava uma certa liberdade para os locais dominados, por exemplo, lá no território de Israel. Eles podiam continuar preservando seus costumes, suas tradições, sua religião, não é? Então eles continuavam fazendo tudo o que a religião judaica exigia, desde a lei de Moisés até tudo que foi sendo acrescentado à tradição. Havia o Templo de Jerusalém, continuavam com os holocaustos, continuavam com os ritos, com as festas, tudo normal, não é? Embora tivesse o domínio de Roma. Mas algumas coisas tinham uma fronteira que não podia ser transposta. Eles tinham que respeitar a autoridade máxima de César, tinham que pagar impostos e, obviamente, nesse processo de condenação de criminosos, precisava passar pelo julgamento romano. Como no judaísmo eles tinham um tribunal, que era um tribunal que cuidava das causas judaicas, muito especialmente das causas religiosas judaicas, um tribunal que era presidido pelo sumo sacerdote, não é? O sumo sacerdote da vez era Caifás, instalava e presidia a sessão do Sinédrio, e todos os casos de inconformidade com a lei mosaica, de blasfêmia contra o judaísmo ou de heresia, como estavam dizendo, por exemplo, ser o caso de Jesus, que ele estava se apresentando como filho de Deus, que ele estaria ensinando heresias ao povo, que iam contra a lei de Moisés. Nós vimos ao longo do Evangelho de Marcos todas as vezes que fariseus, mestres da lei, se juntaram, chegaram a se juntar até os zelotes, que eram ideologicamente opostos aos fariseus, mas se juntaram e tinham um inimigo comum, um alvo comum, que era Jesus Cristo, né? E como eles estavam ali preparando uma maneira de anular Cristo, de, se possível, matá-lo. Já no final, o desejo era matá-lo mesmo, era eliminá-lo. E aí conseguiram essa oportunidade que foi dada por Judas. Eles prenderam Jesus, mas antes de chegar lá, no julgamento romano, que era quem poderia dar pena de morte, né? Os judeus não tinham essa liberdade de pena de morte por causa do domínio romano, mas eles podiam encaminhar. Se o Sinédrio entendesse que Jesus Cristo era realmente culpado, eles poderiam encaminhar para o julgamento romano. Então estamos exatamente nesse ponto em que Jesus é primeiro levado ao Sinédrio, tribunal do judaísmo, para, em sendo condenado no Sinédrio, seria levado ao pretório romano para ser julgado. Então nós chegamos ao versículo 53 do capítulo 14, onde diz justamente isso. Levaram Jesus ao sumo sacerdote,
que era o presidente do Sinédrio. E então se reuniram todos os chefes sacerdotais, os líderes religiosos, os mestres da lei, estava lá todo o clero judaico, toda a hierarquia judaica. Então vocês imaginem aquele homem que era um carpinteiro, uma pessoa que vinha de Nazaré, da Galileia, que tinha um grupo de seguidores, mas que estava tumultuando, não é? Por onde ele passava, multidões o seguiam, como a gente foi vendo aqui no relato de Marcos. E agora esse homem está diante desse poderio todo religioso do judaísmo, na nata da nata da nata da religião judaica. Pedro o seguiu de longe. Vamos lembrar que Pedro tinha negado Jesus lá, no momento em que o apertaram lá, ele se apavorou, negou Jesus 3 vezes, não é? E agora está lá só acompanhando de longe os desdobramentos da situação. E como muita gente também, não é? Muita gente segue Jesus só de longe. E Pedro, enquanto estava seguindo Jesus de longe, estava aqui, apavorado, atemorizado, intimidado. Depois da ressurreição, quando Pedro realmente tem uma experiência totalmente nova com Jesus, o ressuscitado, aí vira um outro Pedro. Um Pedro ousado, um Pedro corajoso. Esse Pedro que rejeitou Jesus diante, por exemplo, de uma criada, uma escrava que nada poderia fazer contra ele, estará depois no Sinédrio, nesse mesmo Sinédrio, diante das autoridades judaicas, quando está sendo proibido de continuar a pregar. Pedro responde: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha a transformação que esse homem teve. Mas enquanto ele estava só olhando de longe, enquanto não havia esse envolvimento do coração, enquanto ele não entendia o que era o ressuscitado, não entendia direito ainda quem era Jesus e quem era a missão de Cristo ali naquele momento, porque até a ideia que Pedro tinha de Cristo era uma ideia politizada, um reino politizado. Não era o que realmente o Cristo era, o reino de Deus era. Ele foi aprendendo isso depois. Ele descobre isso depois e tem uma experiência com essa realidade da revelação de Cristo depois. Então esse Pedro estava lá acompanhando Jesus de longe, e porque estava acompanhando de longe, ele estava lá intimidado, não é? Cheio de temores. E ele foi até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. É uma cena muito interessante essa, porque quando a gente chega em João, a maneira como João relata a recuperação de Pedro, o resgate de Pedro, né? Jesus já ressuscitado, aparece a Pedro e aos outros apóstolos, e Jesus arma uma fogueira. Nesse relato de Marcos, Pedro negou Jesus e está ali refugiado, intimidado, apavorado, diante de uma fogueira. Lá Jesus, em João, faz uma fogueira para trazer Pedro de volta, né? Ele reconstrói, ele reorganiza o mesmo cenário da negação. E agora, nesse resgate de Pedro, inclusive como Pedro negou 3 vezes, lá em João 21, Jesus pergunta 3 vezes para ele se ele o amava. Todo esse ambiente, todo esse cenário da negação, do temor, da intimidação que Pedro estava sentindo, foi reconstruído lá para mostrar para Pedro que ele podia ser restaurado dessa distância para a qual ele foi de Cristo, seguindo só de longe, não é? Os chefes dos sacerdotes, estou lá no verso 55, e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus. Era um julgamento, quanto mais gente, mais testemunhas oculares e auriculares, né? Testemunhas que viram, que ouviram, pudessem dar testemunho contra Jesus, serem testemunhas de acusação, melhor para o julgamento, melhor para quem queria condená-lo, para que pudessem condená-lo à morte. A ideia já era mesmo, saindo de lá, levá-lo condenado para ser julgado pelos romanos. O que eles desejavam era matar Jesus. Jesus está aqui para ser entregue
a essas autoridades judaicas e depois romanas. Entregue aos judeus e entregue aos gentios. Ambos, judeus e gentios, mataram Jesus. Todos nós matamos Jesus porque ele veio para isso, ele veio para se entregar e morrer por nós. Mas não estavam encontrando ninguém que se prontificasse a dar esses testemunhos decisivos para a condenação, até porque não tinha muito o que dizer, as pessoas tinham sido muito beneficiadas por Jesus. O verso 56 diz: muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Quer dizer, na falta de testemunhas verdadeiras, esses líderes judaicos contrataram falsas testemunhas. Mas eram depoimentos inconsistentes, porque realmente não havia exatamente do que julgar Jesus, a respeito do que condenar Jesus. A gente viu que todas as armadilhas que os fariseus faziam contra Jesus, todas essas emboscadas armadas contra Jesus, Jesus respondia e desmontava todas. Nas suas respostas, nas suas reações, Jesus ia desmontando todas elas. Estava difícil achar alguém que servisse como testemunha de acusação para definir aquele julgamento. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. A gente já viu que o que Jesus quis falar foi sobre a sua ressurreição e não sobre o templo. Não é? Em João isso fica muito claro. Destruam esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. E foi exatamente o tempo que ele levou para ressuscitar. Mas aqui não estavam entendendo e estavam dando um falso testemunho, como se ele estivesse se referindo a respeito do templo. Aquele edifício enorme que foi por décadas construído ou reconstruído por Herodes, especialmente naquele átrio enorme que Herodes havia feito. Não era para construir aquilo em 3 dias, não era disso que Jesus falava, não é? Ele estava falando da sua ressurreição. Mas mesmo assim, o depoimento deles não era coerente. Até quando eles combinavam de distorcer as palavras de Jesus, de dar um outro sentido para as palavras de Jesus, até nisso eles também não sabiam fazer direito e se descontrolavam aqui na maneira de encadear ali os testemunhos. Então o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Perguntou ele a Jesus. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Jesus sabia que não adiantava responder nada, Jesus sabia que a sua sentença já estava feita. Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens e o que eles queriam. Mesmo que ele se defendesse, aquilo não valeria para nada, porque eles já estavam resolvidos, decididos a dar cabo de Jesus. Jesus sabia disso. Mas principalmente Jesus sabia que aquele era o cumprimento da sua missão. Ele estava sendo entregue pelo Pai, entregue pelo plano redentor de Deus. Na verdade, não eram eles que estavam pegando Jesus, era Jesus que estava sendo entregue, porque aquilo fazia parte intrínseca, essencial da nossa redenção. E o Evangelho de Marcos é esse Evangelho da redenção, né? Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Essa pergunta é importantíssima, porque nós sabemos em que sentido isso foi dito a respeito de Jesus. Ele era o Messias, mas não o Messias no estilo que ele era esperado por aqueles que viam o reino de Deus como um reino político. Mas os fariseus, mestres da lei, usavam esse sentido para tentar emboscá-lo. E essa pergunta é uma pergunta capciosa. Você é esse Cristo, esse Messias prometido para instalar o reino de Deus na terra? E a acusação maior: você é o Filho de Deus. Não é? Essa história de Filho de Deus, ela não era muito entendida. O Filho do Deus bendito, que é uma expressão
que Marcos usa para identificar Jesus desde o início, que vai ser repetida, nós já vimos isso aqui, repetida por vários personagens. Este é o Filho de Deus. Até o diabo vai reconhecer. Numa das narrativas de exorcismo, até o diabo vai dizer: que queres conosco, ungido de Deus, né? Messias de Deus, Cristo de Deus. Sou, disse Jesus. Aí ele vai dizer o que ele é de verdade. Eu sou, não esse Messias que vocês estão esperando, mas eu sou o ungido que Deus prometeu, né? E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Se referindo ao verdadeiro reino que ele traria, que não tinha nada a ver com aquele reino que estavam esperando. O reino era outro. O sumo sacerdote então rasgou as próprias vestes, que é um ato de muita raiva ou de muita tristeza, de muita indignação ou de luto. E naquele momento era indignação, era raiva contra algo que estaria indignando a religião judaica, né? A fé judaica. Então ele rasgou as próprias vestes. E eles que estavam procurando um testemunho para acusar Jesus, aí agora podiam usar as próprias palavras de Jesus, e é o que o sumo sacerdote faz. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia que acham. E aí todos o julgaram de morte, digno de morte, condenaram à morte. E alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: profetize, e os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Então ali começa o Calvário de Jesus, não é? Um Calvário que na verdade já havia começado lá no jardim, lá no Getsêmani. Aqui começa o Calvário de Jesus. Vamos voltar à fogueira de Pedro. Enquanto Jesus está lá sendo condenado no Sinédrio, espancado no Sinédrio, enquanto lhe davam tapas, né, e o torturavam, Pedro está no pátio, lá, junto ao fogo, para aquecer-se. A mesma fogueira que eu disse que ele havia montado. Aí vem uma das criadas do sumo sacerdote, que passa por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Essa foi a primeira negação. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele o negou. Essa é a segunda negação. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E aí, logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Ele sabia o que ele tinha feito. A grande diferença que a gente pode estabelecer aqui entre Pedro e Judas, porque a traição é a mesma, né? A maneira como Pedro nega Jesus representa também uma traição, como aqui Judas vai fazer. A diferença é que Pedro logo reconheceu o que fez e chorou. O Evangelho de Lucas, inclusive, coloca a expressão chorou amargamente, aquele choro de soluçar, aquele choro doído, aquele choro que arranca a alma pela boca, sabe? Esse foi o choro de Pedro. Judas não. Judas começou a sentir um remorso pelo que tinha feito, e em vez de chorar arrependido, quebrantar o coração, né, ficar contrito, não, ele vai procurar os soldados romanos, vai querer devolver lá as moedas. Essa é a grande diferença entre Pedro e Judas. A gente nota aqui que começa a haver esse arrependimento mais abrangente, profundo, transformador de Pedro. A transformação de Pedro começa aqui, com esse choro, com esse reconhecimento do que ele tinha feito, de como ele tinha falhado. Nessa caminhada seguindo Jesus, a gente pode passar momentos também que a gente tem muita consciência
do que negou, do que rejeitou, do que desobedeceu, do que não fez, do que se omitiu. Há muitas maneiras de nós negarmos Jesus, né? Mas o importante é como reagimos a elas quando nós nos conscientizamos do que fizemos. Quando nós nos conscientizamos do nosso ato, da nossa queda, da nossa falha. E como reagimos a isso. Pedro reagiu chorando, arrependido, contrito, quebrantado. Será que é assim que reagimos? Será que não está faltando lágrimas nos nossos olhos? Será que não estamos deixando de chorar? Já não nos sensibilizamos com nossos erros, com nossas falhas, com nossos tropeços, com nossos pecados? Isso não nos toca mais? Estamos anestesiados contra isso? Ou ainda há choro de arrependimento? Ainda há choro de contrição? Está acontecendo o que conosco? Não é? E aí, Jesus Cristo vai para diante de Pilatos. Passou pelo Sinédrio, é condenado pelos guardas do Sinédrio, pelos mestres da lei, pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes. Condenado ali e agora encaminhado para a morte, que seria julgada pelos romanos, se era merecedor ou não de morte. Esse é o próximo episódio que a gente vai ver, e também a morte de Jesus Cristo na sexta-feira. Eu estou gravando hoje esse estudo em duas partes. Hoje, quarta-feira, estou aqui fazendo a primeira parte, segunda parte na sexta-feira. Estaremos juntos para continuar aqui, tá bem? Vamos orar então? Vamos encerrar esse trecho dessa leitura de Marcos orando juntos. Senhor querido, abre os nossos olhos, sensibiliza o nosso coração para sabermos quando erramos, quando tropeçamos, quando é preciso reparação, quando é preciso conserto das nossas vidas, dos nossos passos como teus discípulos, da nossa conduta, da nossa postura. Que nós tenhamos a capacidade de chorar, de sentir arrependimento, de nos entristecermos com nossos erros, porque é aqui que começa o arrependimento, quando temos essa consciência de quais são nossos erros. É isso que nós te pedimos, que tu faças conosco. Sê com todos aqueles que estão precisando do teu conforto, do teu amparo, do teu fortalecimento, e dá-nos uma noite na tua paz, e debaixo da tua graça nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Sexta-feira a gente continua.